Livro do profeta Abacuque. Nós estamos estudando nesses dias e vamos então meditar no que diz a palavra do Senhor sobre este profeta. Abacuque, como já dissemos, era um profeta contemporâneo de Sofonias, de Jeremias, e ele estava então clamando a Deus para que o povo, o seu povo, o povo de Deus, fosse então socorrido, porque estavam passando por momentos de dificuldade. Muita luta, perseguição, escravidão, o exército inimigo havia dominado, os assírios mandavam, os caldeus mandavam, os babilônicos mandavam, e cada império brigava entre si para escravizar os outros povos. O livro de Abacuque nos traz 3 pontos fundamentais que nós observamos ontem. 3 pontos importantes nesse livro. São 3 capítulos, cada capítulo com uma particularidade. No capítulo 1, mostra a perplexidade do profeta com a razão pela qual os judeus estavam sendo punidos por uma nação pecadora. Ele via a prosperidade do ímpio e o castigo do justo. E por isso ele clamava a Deus. No segundo livro vemos, no segundo capítulo, Deus dá resposta a Abacuque sobre o motivo que estava sendo levado aquele povo a ser escravizado. E no capítulo 3 nós vamos ver a oração do profeta Abacuque. Como já dissemos muitas vezes, nós temos visto as pessoas pregarem muito sobre o Abacuque 3, porque fala mais sobre a oração do profeta Abacuque. Então, nessa terceira parte do nosso estudo, nós vamos estudar o capítulo 2 do profeta Abacuque. E então, ali o profeta estava ponderando com Deus sobre a situação que estava vivendo o povo. Nós estamos falando sobre o profeta Abacuque. Abacuque, o profeta que clamava a Deus pela justiça do povo. O povo de Deus estava passando por um momento difícil, por uma luta muito grande diante de Deus, sendo escravizado, sendo perseguido, sendo massacrado pelo povo inimigo, pelos caldeus, pelos assírios, pelos babilônicos. Estava então aquele povo sendo sacrificado, sendo escravizado. Quando o Abacuque começa a falar com Deus, ele coloca no capítulo 1 que ele estava preocupado com o povo que estava sendo escravizado. E nós estudamos o capítulo 1, colocamos ali os temas
os temas que nós conseguimos pegar nos 3 capítulos do profeta Abacuque. Falamos sobre a introdução, o vídeo você pode acessar no meu canal YouTube e você pode também acessar no meu blog pessoal cada tema, de cada capítulo, de cada texto desta mensagem. O profeta Abacuque, então, o profeta que viveu no século 7 a.C., faleceu na cidade de Ecbátana, filho de Shioa Lovit e a mãe Leshonamit. Embora alguns historiadores coloquem outra nacionalidade, outra paternidade para ele. No termo arcadiano, Abacuque significa o nome de uma planta aromática. E no termo hebraico, a palavra Abacuque significa abraçar. Então passamos por isso ontem, e também a análise que nós fazemos dos 3 capítulos importantes deste profeta. O profeta Abacuque fala no capítulo 1, mostrando a perplexidade que ele tinha com a razão pela qual os judeus estavam sendo punidos por uma nação pecadora, por uma nação ímpia, e porque Deus deveria usar de misericórdia com o povo justo e deveria então castigar o povo ímpio. Deus então mostra a Abacuque que ele estava tratando com o povo por causa do pecado do próprio povo. O povo havia se dividido, havia tido problemas, dividiu o reino de Israel, e então, com aquela divisão do reino, eles estavam tendo problemas. Agora Deus estava levando o povo a sentir um pouco do que era ser oprimido, porque eles criaram um problema dividindo o reino de Israel. Dividiram em reino do norte, reino do sul, e agora eles estavam sendo escravizados pelos caldeus. E Deus então, em resposta ao pedido de Abacuque, a indagações de Abacuque, ele colocava que estava muito fraco, que ele ia apertar um pouco mais. Então vamos ver no capítulo 2, hoje, do profeta Abacuque. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, em Abacuque capítulo 2, para que a gente possa então fazer aí uma leitura breve, uma leitura rápida, sucinta, para que nós possamos compreender o que Deus tem a nos falar através deste capítulo. Abacuque capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Porque a visão é para esse tempo presente, para o tempo determinado, e se apressa para o fim. Não se enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Tanto mais, por ser dado ao vinho, é desleal o homem soberbo, que não permanecerá, que alarga como o inferno a sua alma, e como a morte, que não se farta, e ajunta para si todas as nações, e congrega a si todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola, e um provérbio sarcástico contra ele? E se dirá: ai daquele que multiplica o que não é seu. Até quando? E daquele que carrega sobre si dívidas. Porventura,
Não se levantarão de repente os teus extorquiadores, e não despertarão os que te farão tremer, e não lhes servirás tu de despojo? Veja, queridos, que a palavra do Senhor está falando sobre situações que o povo de Israel estava passando, estava sofrendo, e que essas situações estavam trazendo sobre eles exatamente o castigo por causa do pecado que eles haviam cometido. Em desobediência a Deus, dividindo o reino. Então, queridos, a palavra do Senhor está nos mostrando que quando Deus determina um certo tratamento com o seu povo, quando Ele quer a regularidade e a sinceridade, a honestidade do povo, a justiça, a prudência, a sabedoria, Ele tem os seus meios de tratar. Ele tem os seus meios de agir no meio do povo. E Ele estava agora, então, agindo com o povo de Israel, dando a eles o castigo pelos erros que eles haviam cometido, e mostrando que ainda estava muito pouco. O profeta se preocupava então, porque ele via o povo de Deus sendo escravizado, passando por grandes problemas, por grande sofrimento. Nós vemos então a sentença de Deus que seria dado sobre os caldeus. Deus estava mostrando a Abacuque que ele tratava com o povo, ele permitia que os caldeus sobressaíssem contra o povo, mas que também ele iria tratar depois com os ímpios, com os caldeus. Quando o povo de Israel estava preocupado com os seus problemas, com as suas lutas, Deus estava preocupado em guardá-los, em preservá-los para uma nova retomada na vida. Veja bem, quando ele derramou queixas e os pedidos diante de Deus, temos que observar que as respostas dadas por Deus, a sua palavra, o seu Espírito mostrava providência de Deus para remir o seu povo. O que o Senhor irá dizer então ao caso que eles estavam enfrentando? Temos que observar primeiro que Deus jamais decepcionará os que o servem, e Ele jamais dará expectativas negativas. Deus estava mostrando ao profeta que, embora ele estivesse ali tratando com o povo, castigando-os, permitindo que os caldeus sobressaíssem sobre eles, ele estava dizendo que ia apertar um pouco mais, porque depois disso viria a escravidão do Império Babilônico, quando até Daniel foi preso, foi levado cativo pelo rei de Babilônia. Interessante que o profeta estava preocupado. Ele era um profeta que reclamava muito, que chorava muito. Também era contemporâneo de Jeremias, possivelmente eles tenham vivido durante um tempo juntos. E ele era também um profeta chorão. Ele estava reclamando pelo sofrimento do povo. E segundo historiadores, esse profeta Abacuque possivelmente teria sido adotado. Então ele era criado com outra família. Não se diz historicamente se ele perdeu os pais ou se foi abandonado, mas fato é que naquela ocasião, entre os anos 612 até 580 a.C., havia muita criança abandonada, principalmente ali na região da Judéia, na região de Judá, no Reino do Sul, onde estava Abacuque. Mas ele clamava a Deus, e Deus então deu a ele uma direção. Falava com ele que o tempo do socorro de Deus não tardaria. Deus estava mostrando ao profeta Abacuque que há um tempo determinado para todas as coisas, que há também o tempo de Deus tratar com o seu povo, de Deus agir, permitindo que às vezes aconteça algum tipo de sofrimento, alguma calamidade, alguma
enfermidade, vez por outra vemos aí pelo mundo surgir uma enfermidade diferente, surgir um problema diferente, um transmissor de um mal que afeta, que assola a humanidade. Tudo isso, queridos, está diretamente relacionado com o pecado do homem, porque somos todos pecadores e nós não estamos isentos de sofrer essas situações, porque enquanto nós estivermos aqui nessa carcaça, na carne, nós vamos passar por esses sofrimentos, mas temos um alento, nós temos Deus, o Todo-Poderoso, do nosso lado, para nos amparar, para nos socorrer, para nos garantir a nossa vitória. O profeta então lê sobre o castigo que Deus estava fazendo sobre o povo e sobre o castigo que ele ainda estava dizendo que ia apertar um pouquinho mais. Veja, amados, que ele estava então colocando aqui que a luxúria do homem, o pecado do homem, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, são armadilhas que vão enveredar o homem no pecado, vão levá-lo a cair, a fracassar, a pecar, e isso trará consequências. Todo pecado traz consequências. No capítulo 1, nós encontramos que o profeta estava preocupado porque o ímpio parecia ser abençoado e o justo parecia ser sacrificado, ou estava sendo sacrificado, porque o povo judeu estava escravizado pelos caldeus e agora sofreria brevemente o castigo dos babilônicos. Mas Deus estava mostrando ao profeta que o povo judeu estava sendo sacrificado por causa do seu próprio pecado. Pecado traz consequência. Ainda que nós pequemos aí, vamos dizer que involuntariamente, você não planejou, você não projetou o pecado, você não desejou o pecado, mas caiu, pecou. A Bíblia diz que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, vez por outras vão tentar nos enveredar no pecado. Mas a Bíblia diz que aquele que serve ao Senhor deve buscar viver uma vida de santidade, buscar uma vida longe do pecado, afastada do pecado. E se nós não estivermos vivendo no pecado, nós não vamos ter a consequência do pecado. Mas se nós falamos de Deus, se nós pregamos Deus, se nós profetizamos a palavra e vivemos no pecado, aí fatalmente nós sofreremos as consequências. O povo de Israel sofria a consequência do pecado porque eles sabiam do que estavam fazendo e sabia que isso não era agradável a Deus. Eles sacrificavam os próprios irmãos, eles despojaram os próprios irmãos quando dividiram o reino de Israel em reino do norte e reino do sul, por causa de uma briga familiar, por causa de um trono. Agora, amados, Deus começa então a falar ao profeta que há um tempo determinado para aquele sofrimento e que ele traria o livramento. O profeta então entende que Deus estava no controle de tudo. Muitas vezes nós temos ouvido as pessoas dizer: Deus está no controle. Claro, Deus está sempre no controle, Ele tem o controle de tudo. Ele tem prioridade e preeminência sobre as nossas vidas. Mas há um tempo em que Ele permite a provação, há um tempo em que Ele permite a enfermidade, há um tempo em que Ele permite a dificuldade financeira. É uma forma peculiar de Deus de tratar o homem, de mostrar que Ele tem o controle. Agora, queridos, o profeta começa a clamar a Deus, ali nesse capítulo 2 que nós estamos lendo, e ele então vê que Deus está prometendo algo para o povo. Ele dizia que a visão, ela é para um tempo determinado. Esse problema, essa luta, essa dificuldade é para um tempo determinado. Deus traria então livramento de Deus. E Deus estava prometendo aos seus que Ele daria a vitória. A vitória é garantida para todos aqueles que servem ao Senhor.
A Bíblia diz que aquele que ama o Senhor guarda os mandamentos da palavra de Deus. E então Jesus vem e faz nele morada. E tudo quanto ele pedir será feito. Se amardes, se guardares os mandamentos, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Agora, neste capítulo 2, nós vemos que o profeta continua clamando a Deus. E a Bíblia diz assim: ai daquele que para sua casa ajunta cobiçosamente bens maus adquiridos. Deus tratando com a corrupção. Ai dos corruptos, daqueles que buscam benefícios para si, ilegalmente. Ai daquele que ajunta para sua casa bens não adquiridos legalmente, para pôr no seu ninho, o seu ninho no alto, a fim de livrar-se do poder do mal. Quantas pessoas estão buscando prosperidade financeira através de situações ilícitas? Agora a palavra do Senhor diz que vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Deus começa então a mostrar ao profeta a razão pela qual o povo de Judá estava sofrendo aquele castigo. Muito sangue tinha sido derramado. Tudo isso, queridos, também foi consequência do pecado do rei Davi. Porque quando Davi cometeu o pecado, Deus disse a ele que a espada nunca sairia da sua casa. Os seus filhos estavam brigando por causa de trono, por causa de poder. O reino de Israel foi dividido por causa disso. Eles estavam despojando os próprios irmãos, defraudando os próprios irmãos. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com a iniquidade, com o pecado. Porventura não vem o Senhor dos exércitos, que os povos trabalhem pelo fogo e os homens se cansem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Ai de ti que adicionas bebidas o teu furor, e que embebedas para ver a sua nudez. Será farto de ignomínia em lugar de honra. Bebe tu também e sê como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor voltará a ti. A ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque violência cometida contra o Líbano te cobrirá. A destruição das feras te amedrontará por causa do sangue dos homens e da violência feita à tarde, à cidade e a todos que nela habitam. Que aproveita a imagem de escultura depois que o artífice a esculpiu? Ela é a imagem de fundição que ensina mentira para que todos que a formaram confiem na sua obra fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. A idolatria do povo. A busca do povo por outras formas de adoração. O povo estava sendo levado ao politeísmo, a adorar vários deuses. Em consequência, muitas vezes, da escravidão que estava sendo feito pelos outros povos. Eles passaram a adorar outros deuses. E Deus agora estava angustiado, triste, preocupado, chateado e permitindo então que a provação viesse por meio do castigo a esse povo. Que aproveita a imagem de escultura. Quantas pessoas têm se curvado diante de imagens de escultura, esperando alcançar algum benefício, algum bem? A palavra está dizendo em Abacuque capítulo 2, versículo 18,
Depois que o artífice a esculpiu, ela só tem valor financeiro. Só vale como obra de arte. São lindas obras de arte. Enfeitam muito bem uma casa, quem sabe um lugar, um templo, um local de adoração, mas não podem responder a nenhuma oração. Está dizendo a palavra do Senhor. O que aproveita a imagem de escultura depois que o artífice esculpiu? Nada. Ela não vale nada. É imagem de fundição. Ai daqueles que dizem a imagem de madeira acorda, a imagem de pedra desperta, a imagem de ouro, de prata. É a palavra de Deus. O povo estava sendo castigado e estava indagando a Deus, mas Deus estava mostrando o porquê. Mas glorificado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor, porque a Bíblia diz no versículo 20, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Meu querido, o Senhor está aí do seu lado e você vai buscar em uma imagem. O Senhor está aí do seu lado e você vai buscar no irmão fulano ou no irmão Beltrano, porque dizem que ele é profeta. O Senhor está aí do seu lado e você tem que correr atrás de alguém que ore por você. Tome juízo, tome jeito, clame ao Senhor, busque ao Senhor. Deus está dentro de você e Ele quer falar diretamente com você. Ele quer tratar com você. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Deixe de clamar àqueles que não podem resolver o seu problema. Deixe de se enveredar no pecado. Deixe de se entregar às coisas que não agradam ao Senhor. Busque ao Senhor. A Bíblia diz que um dia a terra seria cheia do conhecimento. Hoje nós temos conhecimento de Deus. Nós temos a palavra de Deus para pautar a nossa vida. Nós temos a Bíblia Sagrada para nos trazer luz, conhecimento, entendimento de Deus. E por que então vamos ficar buscando em coisas que não agradam ao Senhor? Busque a Deus. Clame a Deus. Livre-se da imundícia do pecado. Livre-se da concupiscência da carne. A Bíblia diz como purificará o homem o seu caminho. Lá no Salmo está escrito, no Salmo 112. Como purificará o homem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Busque a Deus, leia a Bíblia. Abandone o pecado. Não deixe que a corrupção invada a sua alma. Não deixe que a soberba da vida inunde o seu coração, que a concupiscência da carne domine as suas vontades. Procure ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Procure a presença do Todo-Poderoso. Procure fazer coisas que agradam somente ao Senhor. Clame a Deus. Busque a Deus. Exalte ao Senhor. Glorifique o santo e precioso nome do Senhor através da sua vida, em sua vida, por sua vida, para que o mundo conheça que Ele é Deus. Ele é Deus, infinitamente poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. A Bíblia diz: Ele é quem perdoa todos os nossos pecados. Ele é quem sara todas as nossas enfermidades. Jó, quando ele estava no meio do seu sofrimento, ele clamava a Deus. E ele então chegou a dizer: antes eu ouvia falar do Senhor, mas hoje os meus olhos podem ver o Senhor. Através do sofrimento, através da luta, através da dificuldade, através do problema, Jó estava vendo a manifestação de Deus. Agora, então ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Porque ele viu a prosperidade que Deus lhe deu após o tão grande castigo.
O salmista Davi também, depois de passar por tanto sofrimento, de tanta luta, de tanto problema, ele canta ao Senhor, lá no Salmo 103, dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Ele redime a sua vida da perdição e te coroa de graça e misericórdia. Ele farta a tua vida de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso, piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Ele não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos recompensa segundo as nossas iniquidades. Porque assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a misericórdia do Senhor para com aqueles que o temem. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus maravilhoso não vai permitir que a sua enfermidade, que o seu mal dure para sempre. Aleluia. Há um provérbio que diz: não há bem que nunca acabe e nem mal que dure para sempre. A sua luta vai passar, o seu problema vai se resolver. Deus tem a solução para o seu problema, e é isso que eu quero te apresentar nesta manhã, neste momento, através da palavra de Deus, através do profeta Abacuque, através de Jó, através de Moisés, através de Davi, dos que mencionamos aqui neste texto, nesta manhã. Deus é contigo, meu amado, e Ele quer te dar livramento, vitória e vida. Deus te abençoe neste dia e supra a sua vida de toda a graça e misericórdia.